a evangelista em 2010 e fui ordenado a pastor em 2012. E as coisas não têm sido fáceis, mas confio a minha vida e dos meus familiares como um ministério que Deus colocou sobre a minha vida, porque primeiro é a família, depois é a igreja. Né? Primeiro Deus, depois a família e depois a igreja. Aos solteiros que cuidem das coisas do Senhor, aos casados que cuidem das coisas da sua cônjuge, de seus familiares. Né? Porque se nós não cuidarmos dos nossos, somos piores dos que os infiéis. Então vamos voltar aqui à palavra. Né? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como estão desde o princípio da criação. E realmente é verdade. As coisas permanecem dessa forma. Teve o período do dilúvio, que mudou todo o cenário da Terra, né? Cientistas falam sobre isso, da questão do planeta Terra ter mais água do que antes da época do dilúvio. Né? Agora, eles voluntariamente ignoraram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, no meio da água subsiste. É como eu disse agora. Pelas quais todas as coisas pereceu, o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro, que se guardam para o fogo até o dia do juízo, da perdição de homens ímpios. Mas, amados, não vos ignoreis uma coisa. Verso 8. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Como Salmo 90, verso 4 diz. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns já tenham por tardia. Deus está demorando muito. Ele só está demorando porque a igreja não está colaborando, meu irmão. Isso não está no nosso poder. Isso está na graça, está na misericórdia, está na longanimidade de Deus. Como diz aqui, Ele é longânimo para conosco, querendo que alguns não se percam, senão todos venham a arrepender-se. Olha, você vê que é o mesmo Pedro que fala lá: arrepender-vos, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, lá em Atos 2, né? E sejam batizados em nome de Jesus Cristo e recebam o dom do Espírito Santo. Verso 10, mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, é de surpresa, no qual os céus passarão com grande estrondo. Jesus diz, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Os elementos ardendo desfarão a terra, as obras que nela há e se queimarão. E havendo, pois, de perecer todas essas coisas que convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, que os céus em fogo desfarão, como os elementos e ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis e em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que foi dada. Você vê quantas vezes nós falamos das cartas de Paulo aqui, e Pedro está citando isso à comunidade para quem ele escreveu. Verso 16, falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, realmente tem coisas que Paulo fala que nós não compreendemos até hoje, e que os indoutos, os nécios, os ignorantes, inconstantes, torcem ou distorcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Verso 17, vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Quer dizer, tirar o ânimo, a esperança no mundo vidouro. Há uma advertência aqui que é espetacular. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
A ele seja a glória, assim a glória, como no dia da eternidade. Amém. É como o Senhor Jesus disse em Mateus 28, na grande comissão. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus está nessa esperança. É muito mais do que meditar na sua palavra, conhecer a sua lei, meditar nela de dia e de noite, para não irmos nem para a esquerda nem para a direita, estarmos sempre no caminho do Senhor. Como diz o Salmo 119, que é luz para os meus caminhos é a tua palavra, é lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus, que é essa palavra que liberta, que cura, que nos ensina, que nos renova. Nós podemos aqui mais uma outra passagem, 9:46. Atos 1. Eu gosto muito dessa passagem, por quê? Porque muitos ficam colocando isso. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Isso aqui, depois dos 40 dias, Jesus andando aqui ressurreto, Atos capítulo 1, verso 1 diz assim: fiz primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Então você vê, tem um conhecimento, né? Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Verso 3. Os quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por ele por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: e de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos e estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Mas receberei o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, e sendo oculto aos seus olhos, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então, desde este dia, que é chamado a Assunção ou a Ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, isso é 40 dias depois da Páscoa, em que os anjos advertem a eles que esse mesmo que subiu, ele vai voltar da mesma forma, visível, glorioso, e todo olho verá. E aquele que não deu crédito a esta pregação não vai se lamentar disso, porque em todas as épocas estão se falando sobre isso. E hoje mais, porque você tem a Bíblia escrita, você tem países que não tem isso, a palavra é guardada no coração, a igreja remanescente, né? É dito no rádio, é dito na televisão, é dito pela internet. Eu, através, que está dizendo que eu tenho que tomar o meu remédio. Então vou encerrar aqui a transmissão e vou tomar o meu remédio. Então é dito através dessa mídia aqui, do Facebook, e as edições no meu Facebook, no Instagram e no YouTube, essa mensagem da graça. Entendeu? Vamos ler mais uma passagem aqui para nós fecharmos aqui, né? Apocalipse 13:8 diz assim: adoraram todos os habitantes da terra, adoraram quem é a besta, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E diz assim: se alguém tem ouvidos, ouça. E nós temos também aqui, como lemos aqui o Apocalipse capítulo 5, no início,
E diz que no Apocalipse 5, verso 6, somente aquele cordeiro que foi morto é que foi digno de abrir o selo. Verso 7. E veio e tomou o livro à destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostaram-se diante do cordeiro, tendo eles harpas e salvas cheias do incenso que são as orações dos santos. Então, os santos de todas as épocas, nós santos que nós fizemos aqui as orações, vocês que oraram comigo nessa transmissão, ou oram através dessa gravação em um outro horário que fique melhor dentro desse conteúdo, porque nós temos que fazer isso, nos prostrar diante do Cordeiro, porque Ele é que veio para nos resgatar. João capítulo 6 é muito claro quando diz que Jesus não veio para condenar o mundo, Ele veio para salvar. Nós ainda estamos nesse período que Ele é o nosso advogado. João diz, 1 João 2 diz assim, filho, não pequei, mas se pecar tem um advogado, que é Jesus. Mas Ele virá como um rei justo e irá julgar as nações. Então, o que nós teremos para apresentar diante do nosso Senhor? Então, enquanto a minha condição limitada de permanecer em casa ainda, eu separo sempre esse momento, toda quarta-feira, para trazer aqui uma palavra. E como o calendário do Ocidente, por questões, eu quero fechar isso, porque eu era para ter falado isso na semana passada. Isso tudo tem a ver com a questão de que no hemisfério norte é chamado de equinócio da primavera, que é equinócio de outono. E o calendário que os judeus sempre seguiam é o lunar. Se você pegar a sua folhinha, como eu estou pegando a minha aqui, de abril, fala que a lua cheia começou aqui, abril, mês de abril, a lua cheia começou ontem, dia 1º. Então é a primeira lua cheia, a sexta-feira santa. Então aqui, a Páscoa é definida como o primeiro domingo após a primeira lua cheia do equinócio do outono e primavera, entre março e abril. Essa regra foi estabelecida no ano 325 depois de Cristo, primeiro domingo da primeira lua cheia do equinócio de 20 e 21 de março. Cálculo inverso. O carnaval é a celebração da festa da carne, antes da quaresma, antes da contagem regressiva para o domingo de Páscoa. Por isso que é chamado de período da quaresma. Mais 7 dias que dá o domingo de Ramos. Todo o Ocidente segue por essa linha. Agora tem uma diferença. O calendário lunar tem as interpretações, porque no Ocidente você tem o calendário gregoriano, então católicos e protestantes de várias denominações seguem isso, e o calendário do imperador Júlio César, que é chamado de calendário juliano, que é seguido pelo Oriente, colocam mais para frente, entendeu? O que nós comemoramos aqui, por exemplo, a Páscoa ortodoxa, apesar do o Papa Francisco, ele queria que houvesse unificação, mas nem todos os ortodoxos do mundo aderiram a isso. A Páscoa deles será no dia 12 de abril. A nossa Páscoa é dia 5, a deles será 12. Então a Semana Santa deles é a outra semana. Então eles fazem um outro esquema
de calendário. Mas tudo isso nós sabemos que é o simbolismo, é como o Natal. Jesus não nasceu 25 de dezembro, Natal já teve por vezes a ser 6 de janeiro, 7 de janeiro, e assim como a Páscoa ela é flexível. Nós não sabemos que Jesus não foi martirizado nessa data. Agora, se nós separamos um tempo para comer um peixe na sexta-feira, não é pecado. Digo a irmãos cristãos que não é pecado comer peixe. Tem alguns pregadores que falam, isso é paganismo. Não é. As pessoas comem o que quiser. As pessoas não são obrigadas a só comer peixe. Ela pode comer frango, ela pode comer porco, porque nós não somos judeus, nós podemos comer carne vermelha, mas tem alguns que ficam falando, não, eu não sou católico, eu não sou pagão, eu como carne, aí faz churrasco na sexta-feira. Pode fazer o seu churrasco, não tem problema não. Como também pode fazer no domingo. Eu tenho costume por família, porque eu gosto muito de peixe, então eu vou comer bacalhau na sexta-feira. Mas não vejo problema nenhum. Mesma coisa a questão do chocolate. Eu não vou comer chocolate por causa da diabetes, por causa da gordura que o chocolate tem. O máximo é comer um bombonzinho, olhe lá. Eu tomo medicação, estou com ela, com a diabetes, graças a Deus, controlada. Não é pecado. Agora, a Páscoa não é peixe, a Páscoa não é carne, a Páscoa não é chocolate, a Páscoa não é coelho, a Páscoa não é ovo, a Páscoa é Jesus Cristo. Volto a falar. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso eu desejo a todos os irmãos uma boa Páscoa em Cristo Jesus. Que essa palavra tenha confortado os vossos corações. Vamos orar. Pai eterno e todo-poderoso, nós te glorificamos, Senhor, pela tua palavra. E em Jesus Cristo que ela é manifesta pelo poder do teu Santo Espírito. Obrigado, Pai, porque tu me separaste para trazer essa palavra, me deste condições nisso. E as pessoas que assistiram comigo e vão assistir depois, elas sejam abençoadas por ti. Te agradeço, Pai. Ouve as orações dos teus filhos, daqueles que simpatizam com esta palavra também, que a tua graça venha sobre elas, como diz que o conhecimento da verdade é aberto a todos. Assim, oro e te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja conosco e com toda a igreja sobre a face da terra. Amém, amém, amém. E até semana que vem, meus irmãos queridos, se assim Deus